Bom, uma situação complicada na América do Sul se chama Venezuela. Né? Uma situação absolutamente complicada. Temos uma ditadura na Venezuela, vários itens que compõem uma ditadura estão no governo de Nicolás Maduro, e agora a gente tem uma convidada na linha, Kelly, pra gente abrir um pouquinho mais esse assunto. Para situar quem não acompanhou, né, no fim de semana tivemos eleição, há uma dúvida, acho que a gente pode resumir assim, é simplória essa palavra dúvida, né? A gente está sendo bem econômico. Bem econômico, porque o Conselho Nacional Eleitoral anunciou que o Maduro venceu. 51,2% dos votos. O conselho que é controlado pelo governo do Maduro. De um ditador, como o Potter Todas as disse. evidências são de que houve fraude, de novo. E eu vou começar por aí. Sumiço de boletins de urna, desculpa, Kelly, mas as atas de votação não foram apresentadas, paramilitares intimidando opositores ali credenciados para acompanhar a votação. Uma vergonha o que está ocorrendo na Venezuela mais uma vez. Lamentável, péssimo, isso é nada parecido com democracia, nada. Isso é ditadura. E a gente convidou uma jornalista, né, muito estudiosa do tema, venezuelana, hoje está baseada nos Estados Unidos, a Paula Ramon, autora do livro Mãe Pátria, para conseguir explicar, descomplicar, analisar junto com a gente. Paula, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, muito obrigada por aceitar o nosso convite, bom dia. Bom dia, obrigada a vocês pelo convite. Vamos começar, o Maduro ganhou ou não ganhou? É verdade isso que está sendo dito pelo Conselho Nacional Eleitoral, ou tudo que a gente desconfia tem razão de ser? Eu acho que eu particularmente não consigo responder porque o que a gente sabe até agora, o que é público até agora, é que o Conselho Nacional Eleitoral deu um boletim com várias horas de atraso, né, de demora. O sistema na Venezuela é bastante rápido, então você considera que passada meia-noite já é várias horas após o fechamento dos centros eleitorais. E que a oposição reclamou ou denunciou a falta de actas, e eles afirmam que nas actas que eles têm, a Maria Corina falou, a líder da oposição falou ontem à noite que eles têm 40% das actas. As actas são, digamos, o resumo de cada centro eleitoral, né, de cada mesa de votação. Eles falam que eles têm 40% das actas e que conforme o resultado desse 40% das actas, a tendência seria que o candidato da oposição, o Edmundo, teria ganhado. Ela falou ontem à noite que eles vão continuar, que eles estão recebendo actas, que eles vão continuar recebendo as actas e que eles vão contrastar o anúncio do Conselho Nacional Eleitoral. Essa é a informação que a gente tem até agora, né? Eles vão continuar, essas atas que tu disseste, né, são os resumos de cada local, enfim, da votação. Isso. Eles receberam 40%. Nesses 40%, ganhou a oposição. Isso, ela falou que tem 40% e que eles ainda estavam... Ontem à noite ela falou que ainda estavam recebendo actas. Não ficou muito claro, né, se as pessoas continuaram nos centros de votação ou não, os testemunhas da oposição, mas isso é a informação que ela deu, e que nas próximas horas ela daria novas informações ou instruções, né? Então, eu acho que por aí que está o argumento da oposição. Basicamente, eu acho que por aí que está, que eles querem apresentar as actas e contrastar com o material que o Conselho Nacional Eleitoral deveria fazer público. E em relação ao resultado apresentado, Paula, pelo Conselho Nacional, de que o Maduro teria vencido por 51,2% dos votos, se isso for verdade, seria uma virada histórica, né? As pesquisas mostravam 60% de vitória para a oposição e 30%, mais ou menos, para o Maduro. Minha pergunta é, pelo que tu conhece da política lá da Venezuela, pela experiência que tu tens, se essa virada ela é possível ou ela não soa muito verossímil realmente? Olha, é difícil para mim, assim, eu acho que tinha vários números, digamos, né, várias enquetes prévias à eleição, e pelas enquetes todo mundo dava uma vitória para o Edmundo, né, para o candidato da oposição. O sistema da Venezuela é muito simples, no sentido de que tudo transmissão digital, né? E cada centro de votação, uma vez que você fecha, digamos, a mesa, transmite a informação e imprime esse resultado. E ainda tem o papel, né, de cada voto na caixa, e você pode auditar o que está na acta com o que está na caixa. Teoricamente, esse é o sistema. Sim, o governo tem esse resultado,
o Conselho Nacional Eleitoral não deveria demorar em fazer essas actas públicas. Quer dizer, aí já tem um ponto de atenção, Paula. Por que demorou se é tão rápido? Então, a experiência, né, é que em processos tensos e polarizados na Venezuela, sempre demora em dar o resultado. Mas ontem, eu acho que foi uma das noites que mais demorou, né? O centro de votação na Venezuela fecha às 6 horas, fica aberto se houver votantes na fila para votar ainda. Mas mesmo fechando 8 horas, foram mais de 4 horas, né, de demora. Então, isso, o Conselho Nacional Eleitoral falou que houve um ataque ao sistema. Não falou quem fez o ataque, não deu detalhes. Mencionou um ataque hacker, inclusive, né? Exato, né? Mas assim, também é difícil porque não apresentaram nenhuma evidência concreta. É público, um fato público que o presidente do Conselho Nacional Eleitoral era deputado do partido do governo, né? De fato, quando ele deu o resultado, ele até elogiou o partido do governo, da coalição do governo. Então, assim, obviamente as dúvidas que existem na comunidade internacional não são tiradas do ar, né? Aliás, Paula, no início aqui, antes de te apresentarmos, eu falei, todas as evidências são de que houve fraude na Venezuela. Tu acha que eu estou sendo talvez um pouco prematura, um pouco precipitada essa leitura? Te parece que existe a possibilidade de estar tudo certinho? Então, eu como trabalho para a agência de notícias, eu, assim, sou muito mais, digamos, cautelosa e paciente, mas a votação, o que sempre se falou na Venezuela, por exemplo, meu ponto de vista na Venezuela é que a votação, o sistema é bom, o sistema não é ruim. O problema acontece antes da votação, né? Quando falo problema, tem muita intimidação. As pessoas têm medo de votar, o voto... Houve casos, por exemplo, há muitos anos, quando Chávez era presidente, quando houve uma solicitude pública para solicitar um referendo para contestar o governo, milhares de pessoas que assinaram aquele referendo perderam seus empregos. Porque trabalham para governo, né? Isso aconteceu. Tem muitos casos que realmente, quando pessoas foram presas por se expressar, por protestar, assim, tudo isso você não pode esconder que isso existe. E por outro lado, tem também a concentração de poder, né? Que é uma concentração de poder muito grande. O governo, todos os poderes públicos estão na mão do governo, os militares estão na mão do governo. Isso também é fato, isso é conhecido. Então assim, você tem tudo isso, cenário, e ainda vai uma eleição com um candidato que o governo aprovou, porque a candidata da oposição não está permitida de concorrer. Aí já tem um ponto. O próprio governo impediu a principal líder da oposição venezuelana de concorrer, e aí botaram esse Edmundo no lugar dela, né? Não é a primeira vez que isso acontece. Então assim, todos esses fatores obviamente alimentam uma dúvida, né? E assim, o que aconteceu ontem, e outra coisa que acontecia em outros processos eleitorais, a oposição ia dividida. Alguns setores da oposição falavam não vamos votar, não vamos participar, outros falavam sim. Então tudo isso impactava a votação. Mas ontem a oposição foi unificada, né? A maioria da oposição foi junta. Fecharam com um candidato, aceptaram as regras do jogo. Então assim, o que ficou claro um pouquinho nas imagens ontem que a gente viu, porque eu não estou lá, mas as imagens que a gente viu, é que a galera foi votar, né? Esses votos têm que existir. Se o Conselho Nacional Eleitoral fala que o governo tem 5 milhões de votos, eles teriam que ter as actas e deveriam apresentar as actas, porque é um sistema público que confirma isso, né? Não seria difícil. Mas isso que está a ser por ver nas próximas horas, né? O que vai acontecer. Quem que vai apresentar actas? Se vão mostrar, né? Para ter essa transparência que você está dizendo. Eu queria, Paula, que tu desse pra gente também um contexto de como tá o país hoje. Porque a gente ouve muito falar de quem... A gente tá aqui, né? As pessoas estão passando fome. Eu lembro de vezes em que os nossos jornalistas aqui da Rádio Gaúcha foram cobrir, por exemplo, jogos da Copa Libertadores e trouxeram pra gente que as pessoas realmente, né? Era uma pobreza extrema. O que você consegue contar pra gente da fotografia Venezuela hoje?
Então, na década passada a situação foi muito mais grave, né? A situação da Venezuela foi realmente muito, muito difícil. Realmente tinha essas cenas de falta de alimentos, falta de remédios, falta de tudo, serviços públicos, serviços básicos. Não tinha absolutamente nada no país, né? Era realmente muito difícil. Hoje em dia, digamos, a situação, eu costumo falar que melhorou porque parou de piorar. E em parte parou de piorar, digamos, porque o governo aceitou que tinha que flexibilizar algumas coisas, entre elas a dolarização da economia, né? O dólar é a moeda que terminou se impondo no país, porque milhões de pessoas estão fora do país e eles enviam remessas. Então, é uma das principais fontes de renda das pessoas que ficaram no país. E assim, os alimentos, com a dolarização, os alimentos voltaram, porque a falta de divisa, né, a loucura do controle cambiário do país impactava não só as pessoas, mas empresários que não tinham como comprar insumos, ou comprar alimentos, ou comprar coisas para importar, porque na Venezuela tudo é importado, né? Mesmo se você produzir, se você vai fazer pão, você precisa trazer os insumos para fazer o pão. Então, toda a cadeia produtiva da Venezuela foi completamente aniquilada, né? Então, com a dolarização, digamos que o país voltou a respirar um pouquinho. Mas é uma economia disfuncional, é uma economia que realmente Paula, estável. A gente, tu é venezuelana e está nos Estados Unidos agora, né? Tu teria liberdade para estar conversando com a gente se estivesse na Venezuela? Enfim, teria liberdade para contar todas as suas histórias se estivesse na Venezuela? Olha, quando eu morava na Venezuela, eu era muito... era cautelosa. Eu sempre tento ser cautelosa, não tanto por temor a que alguma coisa aconteça comigo, mas pelo meu trabalho, porque eu acho que se eu... meu trabalho não é opinar, né? Opinar é contar fato, é reportar, né? Sim, porque tu és uma repórter, né? Sim, eu sou repórter, então claro. Sempre teve costume de cautelar por isso. Mas na Venezuela, eu morei na Venezuela até 2010. Eu afortunadamente nunca tive problemas, mas meus colegas sim. Quando eu morava lá, eu tive colegas que apanharam de militares. Depois que eu fui embora, eu tive colegas que foram presos. Por que eles foram? Porque você consegue dar exemplo assim pra gente? Foi por causa de opinião? Sim, houve colegas que apanharam por sair para protestar, né? Que eles foram em protestos por coisas que eram causas que importavam para eles, e eles apanharam de setores aliados com o governo, digamos. Eu tenho colegas que estavam cobrindo protestos e apanharam de militares, sem justificativa. Tenho colegas que eles foram detidos ou intimidados por suas publicações em Twitter, nas plataformas sociais. Isso é uma realidade, isso acontece. Os jornalistas que trabalham com opinião têm casos de perseguição. Sim, e de informação também, porque os veículos foram asfixiados pelo governo. Não tem a imprensa, as iniciativas de imprensa independente que existem na Venezuela são pequenas, financiadas com apoio. Bom, então, Paula, a Venezuela é uma ditadura e o Nicolás Maduro é um ditador. Então, tem um debate agora nas redes sociais sobre isso. Eu não arrisco falar rótulo, por causa de que cada veículo tem suas decisões editoriais. Mas eu acho que a população, as pessoas, a audiência, eu acho que o rótulo realmente é o que menos importa, né? O que mais importa, eu acho que as pessoas tenham condições que seja um sistema que você consiga acreditar. A gente está conversando disso porque ninguém acredita nem de um lado nem do outro. Ninguém está conforme com o que aconteceu ontem. Mas é interessante a postura da Paula Potter, porque ela, como ela disse, ela é uma repórter, né? Para quem não está familiarizado com o nosso meio jornalístico, o repórter, de fato, ele não trabalha com opinião. O repórter é repórter, ele dá sua notícia. Então, o Potter perguntou, ele é um ditador? Ela trouxe informações pra gente aqui que a gente consegue tirar essa Sim, ele é um ditador. Essa avaliação. Eu posso dizer, a partir do que a Paula disse, se ele é ou não um ditador. Me parece que sim. Mas a Paula não se sente à vontade para dizer, porque de fato não faz parte do trabalho dela.
E uma coisa se me permitir falar, à vontade, claro. uma coisa, eu fiquei um pouco imersa, assim, digamos, eu virei um pouco referência no tema da Venezuela, porque eu comecei a escrever reportagens na revista Piauí sobre minha família, né? Sobre como era a vida na Venezuela. E daí isso derivou num livro sobre o dia a dia na Venezuela. E eu acho que o que eu percebi nas pessoas que me davam um retorno sobre esses artigos, sobre o livro, o que as pessoas gostavam era realmente contar como que a pessoa vive no país, né? Que quando você lê as notícias, fica muito focado, isso que a gente faz, né? Fica muito focado nos porcentagens do PIB, na inflação, na briga política, mas a gente como que perde um pouco o que acontece com a pessoa, né? O que acontece com o ser humano naquele país. Então, eu acho que isso me terminou de convencer que o que mais importa, que talvez o trabalho que a gente tem que fazer, nós, não, como repórteres, eu acho que o que mais importa é isso, né? Contar, bom, por que a gente está discutindo tudo isso? Porque a quem que impacta tudo isso, né?